Agora, nós vamos receber, desde a semana passada, a gente está muito de tititi, porque ela estava lá na ocupação. Foi junto com ela, Mônica Seixas, todo mundo já sabe que é ela que vem, né? Junto com Sâmia, junto com Fernanda, junto com a Vivi Reis, a vereadora de Belém, estiveram na semana passada na ocupação lá da Cargill. Depois eu conto, porque isso deu uma maior crise lá internamente no PSOL. O Boulos não gostou nem um pouco, mas isso a gente vai falar no final da entrevista sobre esse tema. E aí, elas são pé quente, gente, porque elas foram lá e deu certo. Deu certo. Aí ela foi para São Paulo. E a gente tinha combinado de, na terça-feira, ela vir aqui para falar exatamente sobre o que tinha acontecido e a visão dela sobre a ocupação. Aí, na hora que era para ela vir, para entrar, ela foi convocada para ir. É assim, sempre assim, né? Na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, onde um parlamentar, um deputado, Assembleia Legislativa de São Paulo, claro, um deputado estadual agressor de mulheres, tinha entrado com uma ação contra ela e a deputada Paula Nunes, entendeu? O agressor de mulheres entrou com uma ação para caçar o mandato das mulheres que denunciaram ele como agressor. E aí, em vez dela estar aqui, olha o que ela estava fazendo. Na exata hora que tinha que entrar aqui, olha a Mônica. Não é a primeira vez, nem a última, que nós vamos denunciar a violência machista e tentar, como toda vítima que denuncia a violência, sair ilesa de uma tentativa de reversão. O agressor pede a cassação do nosso mandato por ter denunciado o machismo, mas vamos para cima. Vai começar o Conselho de Ética agora às 10. Não é? Só que aí é o seguinte, como eu disse, elas são muito pé quente. Foi lá para a sessão e aí o que deu a reunião da Comissão de Ética? Mulheres, porque ele me agrediu. Digo que o Lucas é um agressor de mulheres porque ele agrediu a Paula. Digo que o Lucas é um agressor de mulheres porque eu vi ele agredindo o Bebel. Digo que o Lucas é um agressor de mulheres porque ele é réu por violência política de gênero contra mim agora. E vocês não querem deliberar a matéria do nosso pedido de cassação contra o Lucas, mas a justiça já está deliberando. E vai ser uma nova vergonha se houver uma condenação, como houve no caso do Wellington Moura, sem que a Assembleia Legislativa tenha se movido. E o Lucas é réu também, por ter agredido a sua ex-companheira Cíntia Chagas. Ameaçou ela patrimonialmente, juridicamente, atirou objetos como uma faca contra ela, disse que ia queimar as suas coisas e continua a agir assim pelos corredores, apesar da gente já ter pedido até para a presidência conversar com o deputado e pedir para ele manter uma distância física da gente. Gritar no plenário e dizer um agressor de mulheres contra nós, mais do que exercer a nossa tarefa como deputadas que estão preocupadas com a política de proteção às mulheres vítimas de violência, nós estamos denunciando que nós mesmas não estamos seguras e confortáveis pelos corredores e os senhores não estão entendendo. Pois é. Dançou, porque foi arquivado o pedido de cassação delas e foi aberto um processo de cassação do agressor de mulheres, Lucas Bova. Então eu digo o seguinte, se você está numa luta, se você é de uma comunidade, de um movimento social, de um sindicato e quer aumentar as suas chances de vitória, chama a Mônica lá porque ela é super pé quente. Chega mais, Mônica. Quem me dera. Olá, Mauro. Olá, bem-vinda, bem-vinda. Que bom que você conseguiu vir. Bom dia para sua audiência. Me desculpa. Não, me desculpa mesmo, a gente estava mesmo tentando já há alguns dias que eu viesse. Me pegou, foram dias insanos de luta. Então, deixa eu tentar dar um axé aqui para o Goiás, para o Igor, porque o assunto que vocês estavam falando antes é muito meu interesse. Se vocês ainda de Goiás estão assistindo por aqui em São Paulo, deu ruim. A privatização da água deu muito ruim, a gente avisou, porque o que acontece? Você não tem concorrência do monopólio do serviço da água, uma empresa que domina o abastecimento de água não vai arcar com os custos caros de nova infraestrutura. Quem faz isso é só o governo federal via PAC com empréstimo, você continua pagando, inclusive, quando tem.
mas demitir o pessoal, ou seja, você não tem atendimento quando falta água, quando tem problema de manutenção, a água está chegando barrenta na torneira, fedida. No litoral de São Paulo, a água fornecida pela Sabesp é contaminada, não é potável. Os turistas saem do litoral de São Paulo com diarreia, não é porque pegou virose do mar, não, é porque da água que chega na torneira, e os locais sabem muito bem que a água de lá não é tratada. E a conta, tem gente pagando R$1.000 de água aqui no estado de São Paulo por mês. Então, Força Goiás, Força Pernambuco, esse é um projeto também de vida ou morte. Agora, quem me dera ser pé quente na luta, mas o que eu posso dizer é que eu sou atrevida, eu sou briguenta, e a gente não pode negociar questões de vida ou morte. Não se negocia a vida. Eu penso assim, parte do pessoal pensa assim, parte dos lutadores pensam assim, e os indígenas do Médio e Baixo Tapajós mostraram como é que se faz. A verdade mesmo, é que eles arrancaram na unha a derrota do decreto 12.600, que nunca deveria ter existido. Foi uma barbaridade uma caneta do presidente Lula ter assinado um decreto como esse, que entrega para privatização os rios. Os povos indígenas mostraram como faz, Mauro. Eu cheguei lá porque não fiz menos do que minha obrigação, estava todo mundo já há muito tempo, eles estavam há um mês, estava todo mundo há muito tempo, marcando geral, cobrando geral, a gente tentando articular via política e nada andava, era na base do vamos ver, quem sabe, um dia, etc. Os próprios ministros e o governo Lula mandou representação, fez reunião, uma meia dúzia de vezes, e a coisa não andava, até que chegou num ponto que falou, a única coisa que nos resta fazer, já que não nos estamos ouvindo, é colocar o corpo para a luta como eles estão fazendo. Vamos para lá e vamos ficar com eles, enfim, dizer que vida não se negocia. E a luta dos povos indígenas nos mostrou como é que faz. Não tem negociação. Eu senti você lá, porque você foi a primeira a chegar, né, da delegação. Foi a primeira a chegar, eu reparei, o primeiro vídeo que saiu lá foi você. E eu te senti muito emocionada o tempo todo lá, né? Não foi minha primeira vez em Santarém e não foi a minha primeira vez com os mundurucus. Sim. Eu já tinha ido ao território, porque a Auricélia, Elô, que são lideranças do pessoal ali no território, também indígenas, tinham me levado para ver o efeito da Cargill. A Cargill tem mais ou menos uns 20 anos instalados ali na beira do Tapajós, em Santarém, sobre os territórios indígenas. Nos últimos 20 anos, aumentou muito a invasão e o desmatamento dos territórios indígenas por soja. Porque o que a instalação de um porto faz, não é mesmo? Ele ajuda a escoar a carga. Que carga, não é mesmo? A carga que está sendo plantada numa floresta desmatada, até madeira ilegal e etc. Então, eu já tinha ido lá outras vezes, já tinha tomado banho no Rio Tapajós, já tinha ido ao Alter do Chão, a praia mais linda do Brasil, com certeza fica no Rio Tapajós, Alter do Chão. Eu já conheci um pouco da dinâmica da luta, mas a Amazônia sempre me emociona muito. Sempre me emociona muito. Os povos amazônicos, o seu modo de vida, a sua organização coletiva, a sua solidariedade, a sua força, a sua resistência, sempre me emociona muito. E quando eu cheguei numa noite, né? Eu demorei 16 horas de viagem para ir, eu cheguei numa noite. O resto da delegação chegou na tarde do dia seguinte. Isso. Então, eu fiquei à noite, amanhã, fui na barqueada, estava naquela intervenção em que os indígenas ocuparam uma balsa da Cargill, estenderam as faixas. Quando eu cheguei à noite, no acampamento e vi o tamanho, eu não tinha dimensão do tamanho do acampamento. Eu sabia que tinha indígenas resistindo, mas eu não sabia que era enorme. Eram 1.000 pessoas. Impressionante, né? Há 30 dias. E tinha uma rede de solidariedade ativa de munícipes de Santarém, de pessoas da cidade, que vinham deixar roupas, cobertores, barracas, redes, comida, sopa,
para alimentar as pessoas que estavam na ocupação, porque aquela altura do rio, os indígenas não podiam tirar nada do rio, não podem pescar, nada, porque está muito contaminado ali. O olho arde, porque o porto tem uma balsa no meio do rio e uma esteira, se deposita ali os grãos e essa esteira vai pelo rio até chegar naqueles grandes tonéis que a gente vê atrás do acampamento, aquela monstruosidade que cobre o rio, que cobre a praia do rio. E o passar da soja na esteira parece que cria uma névoa. Eu não consigo explicar direito. Só sei que você sente a coisa do agrotóxico, a coisa do arder dos olhos, a poeirinha da poluição. Esses grandes túneis aí da Cargill. Então, é duro ver, né? O Lúcio Zartes, do Clima Ácido, fez uma reportagem, nós mostramos aqui, é nojento, você entra dentro da Cargill, ele falou um negócio, um dos lugares mais nojentos em que ele já esteve, mais mal cheirosos em que ele já esteve, e você falou, eles se instalaram lá 20 anos atrás, e os povos indígenas naquele momento foram derrotados, né, porque eles já resistiram à instalação da Cargill lá, porque ela está assentada sobre um sítio arqueológico, sobre um cemitério, local sagrado para os povos indígenas, né? Dois pontos importantes. O sítio arqueológico, o tamanho de desrespeito. Um sítio arqueológico importantíssimo, que provava que muito antes da colonização brasileira e da chegada dos europeus aqui no território de América, já existia uma civilização muito sofisticada indígena. Essa tese, que deveria ser mais conhecida e mais estudada, está enterrada sob a Cargill, que muito desrespeitosamente se instalou ali. E a outra questão é do próprio rio. Ali naquela altura, o rio é muito largo. Sudestina que sou, a gente não tem rios dessa dimensão aqui no meu estado. É como o mar, você não vê a outra margem. A gente não tem essa dimensão por aqui. E as praias dos rios no norte, na Amazônia, são lindíssimas, mas aquela coisa, aqueles tonéis, aquela esteira, aquele cemitério de barco em torno da Cargill, que tem um monte de barco quebrado e etc. e tal, é uma coisa tão distópica, é um cenário que fede, é um cenário que arde o olho. Então, tudo isso choca do desrespeito com a coisa natural, né? Com o desrespeito com a vida e os povos da Amazônia, que é a existência da Cargill. E se instalou ali a ocupação porque a Cargill foi a primeira a patrocinar e fazer o lobby pela privatização das hidrovias. A Cargill apresentou um estudo ao governo federal que poderia aumentar muito o lucro, o Mercosul, a parceria, papapá, se do Distrito Federal até a Colômbia a gente tivesse rotas de escoamento de carga pelos rios e precisaria aumentar a infraestrutura dos rios. Por isso, Madeiras, Tocantins e Tapajós, né? Essa ligação da Colômbia até o Distrito Federal. Mais ou menos. E a Cargill patrocinou isso, que o governo topou. E aí todo mundo se pergunta, que cargas? A mesma coisa que a gente está falando da rodovia, né? Da ferrovia que quer se instalar sobre a Amazônia. Que carga a gente quer tirar da Amazônia? O que tanto quer se focar lá? Porque a floresta em pé é a trava de segurança da vida no mundo agora. É a trava de segurança da nossa vida aqui embaixo. A gente está enfrentando chuvas históricas na Bahia, em Minas Gerais, e aqui no litoral de São Paulo. Tem gente debaixo d'água, teve mortes. A gente vai enfrentar mais chuvas aqui no Sudeste. Esse final de semana está todo mundo sob alerta, ao mesmo tempo que está todo mundo sem água na torneira, porque os reservatórios estão vazios. As nossas chuvas nascem da floresta de pé. Então, a luta dos indígenas por território, por memória, por história, pela própria vida, é a nossa luta aqui. É a luta pela nossa vida também. Mônica, deixa eu te falar, fantástico.
Muitas saudações à sua chegada aqui. A Salamandra Gabi. Toda vez que vejo a Mônica trabalhando, fico muito feliz por ter votado nela. Obrigada. Espero mesmo honrar aqueles que acreditam e sabem que vida não se negocia de jeito nenhum, e é desse E jeito. ela vai poder votar de novo em você, né? Agora em outubro. Por favor, por favor. Candidata à reeleição, né? Sou sim. Perfeito. A gente conversou internamente aqui, todo mundo sabe que o pessoal tem muitos grupos. Eu sou do Movimento Esquerda Socialista, junto com Sâmia, junto com Fernanda, junto com Vivi, que inclusive estavam comigo no Pará. A gente tomou uma decisão mesmo de sinalizar que não dava para deixar o pessoal em passo de espera da resposta que os indígenas esperavam, e nesse grupo a gente decidiu que a gente precisa seguir nas tarefas que a gente está nesse momento. Perfeito. A gente precisa seguir no enfrentamento de São Paulo, a Sâmia precisa seguir no enfrentamento no Congresso Federal, então eu e as pretas estamos pré-candidatas à reeleição, espero poder contar com o geral. Legal. Mônica Gonçalves, dá-lhe mulherada, é isso aí. O Red York, salve Mônica Seixas, o canal Roco, grande Mônica, o Armando, bem-vinda Mônica, Rosana, bem-vinda Mônica, a Lespe tá terrível mesmo, bem legal. Então, a Lespe é horrível. Foi... Na verdade, a política brasileira, ela é difícil mesmo, né, de baixa qualidade. A gente tem uma violência política generalizada, a gente tem, eu não gosto de usar esse linguajar do mercado, mas a verdade seja dita, a gente tem baixa qualidade, baixa produção, no que diz respeito ao interesse das pessoas, né? Você perde muito ali nas maluquices da extrema-direita, do ataque à vida e do negócio dos empresários. E aqui em São Paulo, a gente tem o governador Tarcísio, um bolsonarista que de moderado não tem nada, ele pode falar baixo, ele pode parecer educado, não fala as besteiras que o Bolsonaro falava, mas foi muito eficiente destruir o Estado, viu, Mauro? Aqui foi-se educação, foi-se a Sabesp, foi transporte intermunicipal, está indo o sistema de trem e metrô, pedágio para tudo quanto é lado, uma violação dos direitos trabalhistas dos professores, que nem o Milei sonhou em fazer na Argentina. O professor aqui no estado de São Paulo não pode faltar nem para fazer quimioterapia, está nesse grau de exploração no estado de São Paulo, e a Assembleia Legislativa completamente refém, cheia de gente como Lucas Bove, que na sua vida privada mostra que acha que o poder é o suficiente para praticar violência contra a mulher, violência doméstica, violência contra os outros, e que se chega na Assembleia Legislativa nessa mesma postura. Imagino para quem assiste o dia a dia da Assembleia Legislativa, de desgosto, como ontem a gente estava numa audiência pública da educação que não terminou por conta de confusão. Eu vi, uma coisa agressivíssima, né? Eu vi, chocante. Então, me conta para nós aqui, para quem não sabe, essa vitória importante que vocês tiveram, que foi o arquivamento do processo de cassação de vocês, a abertura do processo de cassação de vocês e a abertura do processo de cassação do agressor de mulheres, o Lucas Bove. Eu vou sair do ar um segundinho, mas já volto, mas estou te ouvindo, tá? Tá bem. Conta para nós. Quando chega as denúncias da ex-companheira do Lucas Bove, acho que todo mundo conhece essa história da Cíntia Chagas pela imprensa, a gente acredita que a Assembleia Legislativa tem que acompanhar. Não é possível que agressores de mulheres sentem no parlamento e produzam leis que desfavoreçam a vida das mulheres, porque é isso que eles fazem. A gente assiste, por exemplo, o governo do estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa entregar um desfinanciamento às políticas de proteção à vida das mulheres. A gente recebeu uma proposta orçamentária horrorosa, que tinha R$10 na política de segurança da vida das mulheres na Secretaria das Mulheres. A gente não vê ampliação de maternidades, a gente vê o serviço de aborto legal sendo destruído. Esses senhores que praticam violência têm que ser rigorosamente punidos, mas na política eles também causam um dano gigante. Denunciei Lucas no Conselho de Ética. Após denunciá-lo, ele passa imediatamente
a tentar revidar a denúncia. Diz que a gente pratica calúnia, difamação, que as denúncias de Cíntia Chagas não passam de sites de fofoca, tenta, e esse é um processo que as mulheres que denunciam violência doméstica, infelizmente, conhecem bem. O agressor passa a tentar desmoralizar a vítima. E quem denuncia? E foi o que aconteceu comigo e com Paula, que assinamos o primeiro pedido de cassação de mandato dele. A Assembleia Legislativa arquivou o nosso pedido e, em comemoração, o Lucas aumentou a violência com que se dirige a nós. Aquela cena que se popularizou, que viralizou na internet, que ele está dizendo para mim, eu grito o quanto eu quiser, vai trabalhar, é meio que uma comemoração do arquivamento do primeiro pedido de cassação que fiz contra ele. Quando eu digo e respondo, você está muito acostumado a ser violento contra as mulheres, eu não tenho medo de você, agressor de mulheres, ele entra com um processo contra mim, uma prática que a gente conhece como lawfare, que é uma guerra jurídica para assustar o seu inimigo, porque, segundo ele, eu caluniei essa cena. Segundo Deixa eu ele, pôr, vai. Só para o pessoal, quem não viu ainda, eu mostrei aqui na terça, do ontem. jeito que eu quiser. Me chama de agressor! Me chama de corrupto, porra! Aqui Olha. Gostaria de né? indicar a deputada Mônica para encaminhar pela minoria. Em regimental, pedir de Vossa Excelência, tem a palavra a deputada Mônica Seixas. Presidente, olha o que está acontecendo aqui. Eu interpelei o deputado Lucas antes de ir, uma pequena questão de ordem, porque ele estava insistentemente falando com a professora Bebel em Riste. Quando eu eu pedi para ele se afastar. Presidente, e questão ele de começou a ordem, gritar presidente. comigo. Questão de ordem, presidente. Eu tô tendo uma conversa com a professora Bebel, que tem Abaixa voz, a mão e para eu falar estava com a conversando gente. com Eu não ela. quero Eu falar falo com com a o mão senhor. do jeito que eu Eu não quiser. quero falar Você com não o tem Por o direito favor, de falar deputado o que eu Lucas vou ou não Novo, vou fazer deputada aqui. Mônica. Não vem encher o meu saco. Mônica. Vai trabalhar, vai trabalhar. Minutinho, Vai deputada. trabalhar. que eu quiser. O senhor está do nosso lado gritando com a gente. Vai. Com a palavra, deputada Mônica Seixas. Eu não respeito você. Eu não respeito você. Eu não abaixo, não. Eu falo no tom que eu quiser. Você não manda em mim. Eu tô falando com ela, não se mexe. Está suspenso trabalhos por 5 minutos. Não se mete na conversa dos outros. Folgada. Não se mete na conversa dos outros. Não se mete na conversa dos outros. Tá? Vem fazer graça aqui comigo. Me chama de agressor. Me chama de corrupto. Impressionante. E aí eu acho que vale. Eu tenho usado esse momento, que é desconfortável para mim, para deslocar ele da primeira pessoa e tentar abrir o diálogo com quem nos assiste. Naquele momento, o Lucas tinha acabado de vencer no Conselho de Ética, porque o pedido que eu apresentei contra ele, no caso da ex-companheira dele, tinha sido arquivado, e ele estava incorrendo numa outra violência explícita. Eu não vou ficar repetindo o que ele estava dizendo para minha colega, porque a colega não se sente confortável, mas eu estava ouvindo ele dizer impropérios à minha colega, Bebel. Eu estava vendo o gesto, que é falar assim. E eu viro para minha colega e digo, professora Bebel, a senhora está bem? Está confortável nessa situação? E ele passa a gritar comigo. Eu vou até o microfone e falo, presidente, o presidente tem o dever regimental de organizar o plenário. Ele é responsável por manter a ordem. Ele pode, inclusive, retirar parlamentares do plenário se não estiverem cumprindo a ordem. Aquela discussão não tinha nada a ver com matéria. Eu estava apresentando um desconforto. Ele só interrompe a sessão. Essa imagem que a gente tem é que o time da assessoria no canto do plenário filmou. Ele só interrompe a sessão para não ficar no ar na TV Alesp, para as pessoas não ficarem assistindo. Mas deixou ali, ó. Se ele quisesse me dar um tapa, ele dava, entendeu? Não houve nenhuma ordem para cessar a violência. Por que eu estou falando isso? Porque os colegas não entenderam essa violência no momento que ela aconteceu. Precisou eu repetir muitas vezes, precisou as mulheres traduzirem essa imagem na internet, precisou a eleitora ligar para o seu deputado eleito e explicar do que se trata a violência para eles entenderem, porque na hora você vê que ninguém se mexe. Ninguém se mexe porque ela
papel, ninguém se mexeu por mim, a gente ficou se defendendo sozinha. E aí eu quero dizer para vocês que nos assistem, a violência contra a mulher, ela nunca começa no tapa. Não é no dia para a noite que o cara diz eu te amo e no outro vira um murro na cara da mulher. Ou dá um tiro, né? Não começa pelo tiro. Não é o feminicídio. A violência contra a mulher não é o feminicídio. A violência contra a mulher começa geralmente com piadas inadequadas, com humilhação pública, com deslegitimação. Depois, ela evolui para o isolamento da vítima, tirando ela dos seus amigos, da sua rede de proteção, com desmoralização. Depois, ela evolui para cárcere, violência sexual, pequenas agressões, e por fim, nós vamos ver o tapa, o soco e o tiro. Às vezes, a vítima de violência contra a mulher, e eu falo muito isso no caso, quando eu estou ali no Conselho de Ética explicando, o Lucas, ele tem um comportamento problematicíssimo, porque quando a imprensa está na Assembleia Legislativa, ele vem para perto de nós e nos trata com carinho, com uma intimidade que a gente não tem. Ele abraça, ele beija. Imagina o constrangimento que eu passo por receber um beijo na bochecha de alguém que eu não gosto. É um bolsonarista que eu não gosto. Ele é educado, ele é gentil, e no momento seguinte, ele é bruto, ele grita, ele ofende, ele humilha. E isso se reproduz no foro doméstico. O homem manda flores, diz que ama, vai melhorar, e no momento ajoelha, chora na frente da mulher, pede perdão. E no momento seguinte, quando vocês estão no churrasco de família, ele está te humilhando. Está falando das suas características físicas, está te colocando para baixo, e ele está gritando com você na frente dos outros, para se mostrar para os amigos. Então, esse ciclo de violência, às vezes, faz com que a própria vítima não entenda a violência. E é por isso que eu digo e repito, quando você vir uma violência contra a mulher, intervenha, porque é pedagógico. É pedagógico. Nós precisamos coletivamente dizer aos potenciais agressores que dali ele não pode passar, que ele não tem apoiamento social para continuar agredindo uma mulher. Então, eu intervi, ninguém interviu no meu caso, e eu acho que esse caso é pedagógico, de quantas vezes a gente assiste violência contra a mulher no nosso cotidiano, e porque a vítima não entende, porque a vítima não tem força de se defender, a gente não age. E aí vem uma outra questão. Quem denuncia sempre paga um alto preço. Mas, mulherada, a gente precisa denunciar, porque é por nós e pela vista, pelas outras. Paga um alto preço porque eu estou pagando também, estou falando, fui denunciada também, pediram o meu mandato, vai parar na justiça, vai chamar de calúnia, difamação, vou ter que me defender. Mas uma pessoa como essa produz muita violência se não parada. Foi com a companheira dele, é com a gente, vai ser com a próxima companheira, é na sua produção legislativa, é no seu cotidiano. Então, eu não posso dizer que eu estou feliz nem com a derrubada do decreto 12.600, nem com a aceitação da denúncia contra o Lucas, porque eu acho que o decreto é uma barbárie e me choca que ele tenha acontecido. A única sensação que eu tenho com a revogação do decreto é alívio. E com o Lucas, a mesma coisa. O julgamento vai ser duro, começa agora, é uma longa jornada que eu vou ter que reprovar a agressão, ele vai depor. Tenho certeza que no meio do caminho ele vai tentar me desmoralizar, porque é uma prática muito comum dos tribunais, tentar desmoralizar a vítima e etc. E a gente vai ter que enfrentar, mas eu conto muitíssimo com vocês, com o apoiamento de vocês, para punir um agressor de mulheres, e quero me solidarizar com todas as mulheres que enfrentam agressores, muitas vezes sozinhas.
mulheres que às vezes demoram para reconhecer os sintomas, que estão confusas nesse ciclo do homem que beija e depois humilha, do homem que grita e depois fala baixinho. Reconheçam os sinais, não permitam que tratam vocês com violência, e nós, como sociedade, precisamos parar os agressores. Nós não vamos só apoiar, não, nós vamos cobrir, tá? Pede para a tua assessoria ir nos informando, a gente bota no ar, coloca os vídeos, porque é realmente fundamental e pedagógico, né, Mônica? Pedagógico. Isso aí é o que vai... Esta dinâmica do confronto até o fim, que você falou no começo, né? Vamos olhar, nós aprendemos com os indígenas, né? Olha para os indígenas e aprende. Olha para a Mônica, olha para a luta dela e aprende. Então, os movimentos sociais, os sindicatos, as mulheres, esses confrontos são escolas também, né, Mônica? Agora, quem sofre, né, é os indígenas que estavam lá, né? Você imagina as crianças que estavam lá na ocupação, você, essa ex-companheira, ex-esposa desse Lucas Bove, né? As vítimas acabam sofrendo, né? As crianças lá em Santarém, isso é preciso falar do requinte de crueldade. Na COP, em novembro, todos nós já sabíamos do pedido dos indígenas e que era inegociável. Aliás, uma violação do direito, porque democracia é respeitar o direito dos indígenas e fazer consulta prévia. Luta anti-imperialista e soberania é impedir que uma empresa de capital estrangeiro avance sobre a nossa Amazônia, como é o pedido da Cargill. Desde novembro, nós sabíamos, o Brasil sabia, o governo sabia, da luta dos indígenas e do pedido dos indígenas. Como eu disse, o decreto não deveria ter existido. E a consulta prévia é prévia, né? É antes do decreto. O decreto é de agosto, hein, gente? A COP foi em novembro, a mobilização agora. Então não tem essa conversa de que é surpresa. Não é surpresa nenhuma para ninguém. Mas em novembro o governo prometeu uma consulta prévia. Isso. Nós estamos em janeiro e fevereiro, nada tinha acontecido. Comissões de representação do governo já tinham ido ao acampamento meia dúzia de vezes. Eles estavam no momento mais radicalizado da luta. Quando eu cheguei lá, a criançada, os parentinhos faziam intervenção todos os dias. Eles eram meio que responsáveis por manter a animação, a agitação no acampamento. Os parentinhos estavam ficando doentes, assim como os adultos também, porque, como eu disse, que naquela altura o rio é muito poluído. Os indígenas não conseguiam tirar sua água, o seu peixe, o seu jantar. Eles estavam no asfalto debaixo de lona, comendo mal, dormindo mal. Um mês de ocupação, para quem vem de movimento social de moradia, sabe que um mês debaixo de lona não é para qualquer um aguentar. E eles sacaram a tática. Quando eu cheguei no acampamento, muito humildemente, pedindo licença, que tudo que a gente podia oferecer naquele momento era o nosso corpo para somar na resistência e a voz para gritar junto, para dizer qual era a opinião, para peitar o governo federal, para dizer o absurdo que aquilo era, de ter a coragem de fazer a denúncia, não passar a mão na cabeça. Quando eu cheguei, eles estavam muito irritados. Eles repetiam, nós estamos aqui esperando há muito tempo essa negociação que não termina em nada. Essa negociação é para manter a gente com passo de espera, nós não vamos mais esperar. Na quinta-feira, que foi o dia da ocupação da Cargill e da Balsa, as lideranças repetiam, para a gente é caso de vida ou morte, porque nós estamos morrendo no território. Gente, aumentou 600% o índice de câncer na população indígena no entorno do Santarém. Por causa do tóxico, pulverizado de todas as formas possíveis. Inclusive de avião como arma química em cima das aldeias. A dragagem do rio libera o mercúrio, que está no leito do rio por causa de um passado de mineração. Crianças nascendo acéfalas, sem membros e etc. e tal. Além dos jagunços, que matam com tiro, né? Pela ocupação. Então, o grau de violência instalado ali, por causa do agronegócio da monocultura, é muito grande. E eles repetiam, nós vamos morrer, então nós vamos estar morrendo. Hoje nós vamos colocar balsas, as balsas são enormes. Balsa de soja no fundo do rio.
Hoje nós vamos ocupar Cagil, e eles estavam muito dispostos, tanto é que fizeram. E aí que eu falo, a vitória foi da resistência, porque ela sai quando? Quando no limite eles já estão ocupando balsa, quando no limite eles já estão dentro da multinacional, quando no limite eles já estão com arco e flecha direcionado para tacar fogo em tudo. Aí não resta outra alternativa se não responder, né? Se não responder, porque senão o conflito ia escalonar muito, mas os indígenas já estavam muito adoecidos, muito sem paciência, muito no limite, e para eles era mesmo, continua sendo uma questão de vida ou morte, porque eles continuam morrendo todos os dias no território, e isso é uma lição, sim, porque vida não se negocia. Não interessa quais são os números dos lucros, do emprego, do que quer que seja que vão argumentar, que as hidrovias vão trazer para os acordos internacionais que a gente possa vir a firmar com o Mercosul e o Mercosul com a União Europeia. Vidas não se negociam. Mônica, eu queria encerrar agora saindo da arena da luta política, da luta na sociedade, da luta direta, dos confrontos diretos, agora para a questão mais político-institucional. Aquilo que estava rolando até agora nos bastidores, ontem saiu à tona, veio a público de maneira forte, mostrei mais cedo, inclusive, o post da Sâmia no Instagram, inclusive mostrei o comentário teu no post dela, né, sobre essa história da federação, e agora é público o Boulos e a Érica Hilton, ambos do grupo Revolução Solidária do PSOL, assumiram abertamente que querem a federação do PSOL com o PT. Isso está público. O que não está público ainda, o que está rolando nos bastidores, é que o Boulos estaria ameaçando sair do PSOL se não houver a federação. Como é que está isso? Eu sei que tem reunião do Diretório Nacional semana que vem, né, dia 7, mas conta para nós aí como é que está isso, e é evidente qual a tua posição, né? Até engasguei. Imagina. O momento, viu? O momento exige de nós muitas coisas. Existe um convite formal da direção do Partido dos Trabalhadores para que o PSOL ingresse na Federação Brasil da Esperança. Convite esse que formalmente o PSOL vai deliberar no próximo dia 7 de março. Sábado da semana que vem, né? A direção do partido vai se reunir e deliberar como responde a esse convite que chegou até nós. Aí vou falar dos bastidores e das posições. Chego a me tremer, porque uma coisa é a gente ter a consciência, enquanto militantes, ativistas, que contra a possibilidade de um novo governo da família Bolsonaro, da extrema-direita, nós temos que votar no diabo. Entre a Cláudia Leite e os bolsonaristas, eu votaria na Cláudia Leite, no próprio Alckmin. E a gente tem responsabilidade com isso, porque a gente sabe que um novo governo Bolsonaro, assim como o Trump mostrou, seria de ainda mais mortes. A gente veria pilhas de corpos de meninos negros favelados espalhados pelos estados, como o Derrite já faz no estado de São Paulo. Então, daqui não pode passar. Uma coisa é a gente ter unidade na ação contra a volta da extrema-direita. Outra coisa é ter um projeto de país político, programático em conjunto. Uma federação vai além de uma tática eleitoral. Uma federação significa que nós vamos ter posição de bancada em conjunto, reunião em conjunto, seria sacrificar a nossa identidade partidária e a nossa independência, que muitas vezes foi importante nesse terceiro governo Lula. Vou destacar Santarém, a luta dos indígenas, a nossa independência fez com que eu, Sâmia, Vivi, Fernanda, não pensássemos duas vezes, não estamos conseguindo avançar na negociação, não tem resposta, a gente vai lá e coloca o corpo para a luta. Temos independência, como Sâmia,
peitou a luta contra o novo ajuste fiscal e o possível corte do BPC, com a independência que tem e etc. Então, a nossa posição é agradecer o convite, mas honrar os princípios que fundaram o PSOL e seguir com o PSOL numa federação como estamos hoje com a rede. Para quem nos acompanha, pode não entender essas minúcias. A federação é uma legislação relativamente nova na política brasileira, que vem em substituição à coligação, mas a federação não tem só um pacto eleitoral para contar os votos juntos, né? Para contar os votos juntos, mas a federação, ela vale por 4 anos. Por exemplo, eu, quando líder, e vou lá declarar voto, eu declaro voto da bancada da Federação PSOL Rede, junto com os companheiros da rede. Então, entrar na federação significaria que nós seríamos liderados por uma posição que não a nossa, votaríamos como ele e abriríamos mão da nossa independência. Eu sou contra, muito contra, meu grupo interno do PSOL é contra, nós temos muita responsabilidade em reeleger o governo Lula nesse momento, mas somos contra nos subjugar ao projeto petista de país, que é um projeto deles, e nós temos sido, até então, nascemos de um racha, da expulsão da Luciana Genro do PT por conta da reforma da Previdência, e seguimos aqui cumprindo o nosso papel de puxar o campo progressista mais à esquerda. Estamos aqui cumprindo o nosso papel de apresentar um programa socialista, sem vergonha de dizer essa palavra. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de, onde a luta pela vida, estarmos ali como megafone da luta, à disposição da luta, com corpo para a luta. Então, esse programa e essa proposta de país nos divide. Agora, a Revolução Solidária é a segunda maior força dentro do PSOL hoje, eu acho, mais aqui no Sudeste. É a segunda maior força, mas não é a maior força. E eu acredito que eles não terão forças para aprovar a federação. Aí tem os desafios que são pessoais também. E eu acredito muito tranquilamente que as figuras que querem se aproximar do Lula para ter a sua bênção para a sucessão, que querem se aproximar do projeto e da figura do que representa o Lula para o Brasil, tem um desafio pessoal e não coletivo. E essa decisão de localização tem que ser tomada pelas figuras no campo pessoal e não coletivo. O PSOL existe há 20 anos como é. Nós estamos muito felizes de receber novas figuras radicais dentro do nosso partido, vozes da juventude dentro do nosso partido, que renova a nossa esperança e chancela o nosso programa. Acho que fomos o partido que mais cresceu no último período dentro das esquerdas no Brasil. Pudemos apresentar uma nova forma de fazer política, do qual eu sou fruto, Sam é fruto, Eric é fruto, e outras tantas lideranças que não tinham espaço e não teriam espaços na política tradicional, construíram a partir do asfalto. Eu milito desde menina, desde os 13 anos de idade, eu estou na militância. E o PSOL foi porta-voz. Então, eu acho que diluir o nosso projeto de partido não vai convencer nossa militância. Acho que a nossa militância, embora a Revolução Solidária seja uma força grande, não é a maior, e a maior parte da nossa militância sabe que a federação é diluir o nosso projeto de partido e nos colocar refém das decisões do Brasil da Esperança, que será dirigido pelo PT, sempre foi, porque é a maior força, será nos colocar refém das decisões do Partido dos Trabalhadores no próximo período, e isso a gente não quer para a gente. Você falou da Luciana Genro, por sinal, não por coincidência, até porque eu não acredito em nenhuma coincidência, hoje, lá em Porto Alegre, tem uma conversa, uma palestra conjunta da Luciana Genro, do Jones e da Fernanda Melchiona, às 16h30, deixa eu ver aqui o horário, exatamente,
para falar sobre revolução, né? Para falar sobre revolução, mas não sobre a revolução solidária do Boulos, não, é outra conversa, é sobre revolução brasileira, é o tema deste encontro hoje. O papel da esquerda socialista na luta antifascista. Então, Melchiona, Jones e Luciana Genro, às 18h30, no EPEC, Bar do Alexandre. A gente tenta ser gentil, eu tento, né? Tenho como princípio guardar a minha raiva aos algozes, guardar a minha deselegância, a minha fúria aos algozes e tentar ser gentil entre nós. Mas algumas coisas eu acho que precisam ser ditas. Essa iniciativa do Rio Grande do Sul fala muito sobre isso, a vinda do Jones, enfim, fala muito sobre isso e etc. A gente está vivendo um período duro do pessoal, o que vale a reflexão pública, porque eu fui cobrada duramente, serei cobrada duramente, todas as nossas figuras serão cobradas duramente. Quando eu cheguei no Pará, eu tive que pedir 1000 licenças e 1000 desculpas por coisas que eu não fiz. E que a gente, como partido, não concorda. Eu acho que a luta do Pará nos colocou num xeque-mate, porque nós, enquanto partido, e os ministros do nosso partido que compõem o governo, sabemos muito bem o que é tocar luta por terra. Quase todos nós viemos daí. Sabemos muito bem o que é enfrentar o agronegócio e os seus algozes, os seus jagunços. Nós sabemos muito bem o que é o direito à consulta prévia dos povos originários. E ficar enrolando para responder uma coisa que é óbvia, porque o governo precisou do seu tempo de pressão e etc., eu sei que os ministros sentiram, eu sei que os ministros sabem o que foi. E nesse período, o Boulos deu declarações que ofendeu todo mundo, de A a Z, é preciso dizer. Disse que os indígenas não leram o decreto, que não entenderam que a hidrovia já existe. Uma coisa é a gente chamar o rio de hidrovia, porque balsa passa lá todo dia. Outra coisa é abrir um edital para que uma concessionária privada administre o rio como quiser. Dizer que a gente não entendeu, dizer que a gente é esquerda de apartamento e etc. e tal. Eu acho que esse momento do PSOL mostra muito bem qual é a crise que está posta sobre nós e a decisão que está posta sobre nós. Nós todos que viemos de movimento social, nós todos que já fizemos muita ocupação, que lutamos por terra. Ontem, o julgamento da Marielle fala sobre isso, sabe? Fala sobre a tradição e a história do PSOL. Marielle foi morta por defender um território. Marielle foi morta por defender um território. A gente sabe o que é essa luta, o quanto ela custa para os indígenas negros e periféricos e etc. e tal. E precisou passar a vergonha de passar meses refém de uma decisão de Estado que nem deveria ter existido. Quem é que explica a decisão do governo federal de colocar o decreto 12.600, infringindo o direito das comunidades indígenas e abrindo as portas do nosso bem maior, que é a floresta amazônica, para a exploração imperialista norte-americana? Todo projeto imperialista é extrativista, quer tirar da gente a natureza, é abrir as portas para um projeto imperialista. O que justifica? Gaguejou, passou mal, teve dificuldade, teve que segurar. É isso que a gente quer. Aí eu vou falar a verdade. Se o projeto pessoal é se aproximar e ter a benção do lulismo, faz uma decisão pessoal. Mas não coloca a gente nessa. Eu acho que a militância do PSOL sentiu duro a luta dos indígenas, sentiu duro a luta dos indígenas, a dor dos indígenas do Médio e Baixo Tapajós na luta 12.600. Eu senti duro. Você disse que eu me emocionei, e agora eu estou me sentindo mais confortável para dizer algumas verdades. Eu tive vontade de chorar. Lá em Santarém, toda a nossa militância do pessoal estava lá. Estava lá, do início ao fim. Nossa juventude de camisetinha amarela, junto com os indígenas tentando segurar. Essa é uma luta nossa. E aí os nossos porta-vozes no governo estavam gaguejando para dar resposta. Eu acho que esse momento mostra os desafios que nós temos pela frente, e que bom que pelo menos o pessoal vai se reunir no dia 7, vai decidir,
Estou segura que nós temos a maioria em respeito ao governo do Partido dos Trabalhadores e ao Lula. Já disse que nós estamos conscientes do desafio que se põe agora nas eleições, mas nós devemos seguir ao nosso projeto, inclusive ajudando, porque agora eu também abro um novo parênteses. Nas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, eu acredito, e os números mostram, que a abstenção da comunidade árabe, devido à dificuldade do Partido Democratas em falar da causa palestina e a sua ligação com Israel, pode ter colaborado com a eleição do Trump. Aqui no Brasil, atingir, golpear em cheio causas caras, indefensáveis, como a Amazônia, pode nos custar caro. E nesse momento histórico, nós não fugimos da nossa tarefa de dizer ao presidente da República qual era a única possibilidade aceitável, que era revogar. Nós ficamos fazendo um inferno, presencialmente, oficiosamente, e lá junto com os indígenas, sem nenhuma negociação, porque não havia nada para negociar, era revoga ou revoga. Então, aos companheiros que defendem a federação, eu acho que o que está posto é uma decisão pessoal, e essa decisão pessoal, respeito, tem que ser feita, mas não nos leve junto. Tá uma conversa no bastidor, Mônica, de que o Boulos tem dito que ou o PSOL aceita a federação ou ele sai do PSOL. Me parece que o que você está dizendo é o seguinte: bom, se ele quer tomar essa decisão, é uma decisão pessoal e eventualmente de quem quiser acompanhá-lo. Eu vi agora cedo, acabou de sair uma carta de um integrante aí da cúpula da Revolução Solidária, o José Luiz Fevereiro, que é alguém, inclusive, da direita do PSOL, não é nem da esquerda do PSOL, em que ele sai da Revolução Solidária por discordar radicalmente desse projeto de federação. Nem mesmo aqueles que têm concordado com o alinhamento integral ao governo Lula, como a Resistência do Valério Arcari e a Primavera do Ivan Valente, estão concordando, né, com esse projeto. Essa ameaça do Boulos, você acha que pode colocar vocês contra a parede e forçar uma decisão favorável à federação? Eu tenho medo que se espalhe um terror sobre a cláusula de barreira, com grandes figuras deixando, caso decidam, é porque esse momento de bastidor ele é muito duro, né? A gente já não consegue mais dividir o que Sim. é fofoca, o que é realidade, essas coisas vão se dar realmente no dia 7, quando as direções realmente se encontrarem e debaterem bolinha do olho o que realmente está se dando. Mas de bastidores eu tenho medo que se espalhe uma sensação que nós não vamos superar a cláusula de barreira sem partes das nossas figuras públicas, caso elas queiram sair. E a carta do Fevereiro, ela me pega de surpresa, eu confesso, porque é um quadro, né? É um quadro importante desse setor da Revolução Solidária, que durante muito tempo foi muito vocal na defesa do projeto desse setor dentro do PSOL, mas é uma carta muito lúcida. E eu acredito que foi nessa carta que eu li falar sobre essa arma do medo de perder quadros e figuras públicas e não superar a cláusula de barreira, coisa que não nos assusta nesse momento, e eu acho que não deve ser por aí, né? Continuar crescendo se não tem projeto, né? Qual é o nosso projeto que vai levar ao crescimento? Eu acho que é uma pergunta anterior. E eu não acho que a gente está em condições de, mesmo que alguns quadros nos deixem, de não superar a cláusula de barreira, mas eu tenho medo que esse medo se espalhe entre a militância e acabe levando a uma decisão errada. Por isso que é preciso resistir caso esteja havendo chantagem. Se não for assim, vai ser assado. Se não for assim, vai ser assado. Isso é chantagem. E aí eu vou repetir. Eu acho que decisões pessoais têm que ser tomadas em foros pessoais.
Se há quem queira, e eu acredito muito que isso tem a ver com a sucessão de 2030. Quem será o abençoado pelo Lula nas eleições de 2030? E aí, de novo, eu vou repetir, mais do que o nome, qual projeto de país o PSOL quer apresentar? Qual projeto de governo o PSOL quer apresentar? Para quem? Então, se existem posições e dificuldades pessoais sendo exigidas nesse momento, que sejam tomadas no campo pessoal. Acho que o pessoal está muito seguro que essa não é a nossa vocação, que a gente contribui e contribuiu muito para o país, mantendo a nossa independência. Olha, porque o tema da cláusula de barreira, gente, ele, na medida que é composta uma federação, a cláusula de barreira se impõe aos partidos que compõem a federação em conjunto, e não mais aos partidos individualmente. Então, por exemplo, a Federação PSOL-Rede. A cláusula de barreira é para a Federação PSOL-Rede, né? E não mais para a rede sozinha ou para o PSOL sozinho. Não sei não. Né? Tá um anúncio de que a Luiziane Lins, uma importante deputada do PT de Fortaleza, do Ceará, né? Tá saindo do PT, indo para a rede. Você tem o Jones indo para o PSOL lá em Recife, com chance de ser até o mais votado do estado. A Heloísa Helena, no Rio de Janeiro, com uma força gigante. Então, parece que você tem agregações aí nesse processo PSOL-Rede interessantes, né? E a gente tem pratas da casa, né? A gente tem Sâmia, que é vai ser a votação da Sâmia? Glauber, que é fenomênico. A gente está vendo vir agora e se apresentar como uma alternativa que eu tenho certeza que vai ser fenomênico, o Gui Cortez. A gente tem alternativas com proposta da casa, com um projeto de pessoal que a gente fundou junto há 20 anos atrás, que dá a sua contribuição para a esquerda brasileira, que deu e dá a sua contribuição para o governo Lula, não necessariamente tendo que federar. E aí eu vou explicar mais uma vez para quem nos assiste. Federar não é só se juntar para contar quociente eleitoral no momento da eleição. Federar significa que nós vamos agir como bancada única nos próximos 4 anos depois das eleições. Sim. Uma federação na prática, gente, presta atenção. É o que você está falando, gente, presta atenção. Uma federação na prática é uma fusão por prazo determinado, por 4 anos. Opa, espera lá. É uma fusão por prazo determinado, porque durante 4 anos, os partidos que integram a federação fazem tudo junto. E aí o partido mais forte na federação é quem manda, óbvio. Lidera. Certo? O maior é quem lidera, quem manda na federação. É claro que você pode ter, por exemplo, no caso da Federação PSOL-Rede, diálogos, decisões conjuntas e tal, mas a gente sabe como é que funciona o PT, né? É rolo compressor, não quer nem saber. Vocês veem, o PCdoB na prática deixou de existir, é um puxadinho do PT hoje, né? Então, o PCdoB nunca terá liderança na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque tem um mandato versus 19 do PT. Então, a liderança sempre será petista. Isso não significa que nós vamos continuar tendo unidade de ação, isso significa, muitas vezes, na maioria das vezes na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente faz tudo igualzinho. Eu obstruo, eles obstruem, eu voto contrário, eles votam contrário, etc. e tal. Mas tem vezes que não. Por exemplo, quando o deputado Gil Diniz pediu autorização da Assembleia Legislativa para em missão oficial visitar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, refugiado, todo mundo entendeu como liberdade parlamentar. Para mim, é questão de princípio. A gente não autorizar, não investir dinheiro público nessas presepadas do bolsonarismo. Eu fui sozinha obstruir. Por quê? Porque posso. Porque tem independência. Algumas vezes existe reduções de danos. O governo dá uma coisinha aqui, dá uma coisinha ali, a gente consta o quórum, etc. E tal. Eu nunca topo. Dar quórum para o governo Tarcísio? Nunca topo, mesmo que seja por uma redução de danos. Para mim, redução de danos é não votar matéria, porque tudo que o Tarcísio apresenta é péssimo. Fica aí parada. E eu faço isso por quê? Porque eu posso. Porque eu sou do Partido Socialismo e Liberdade. Então, eu não estou refém das decisões como o PCdoB,
fica porque é um partido minoritário dentro de uma federação com o PT, e posso dizer também, para ser justa e honesta, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós somos 5 do PSOL e a Marina Elou da rede. As lideranças até então foram todas do PSOL. Por quê? Porque nós votamos em nós mesmos. Nós somos a maioria. Então, é essa a verdade da dinâmica de uma federação. E aí tem algumas coisas que são decisões de bancada, né? Vocês devem assistir, tem algumas estratagemas que são decisões do líder. O líder decide se vai obstruir ou não, se vai verificar presença ou não. Às vezes o líder apresenta voto de bancada, então se o líder vai lá e fala, a bancada vota assim, foi-se. Então, Acabou. Agir juntos 4 anos, eu acho que é ceder a um projeto político que não o nosso. E a nossa independência nos é cara, além de a nossa identidade. A nossa identidade nos é cara. O programa, a forma como a gente criou um partido do povo, um partido que tem uma cara. Agora vai se popularizando, mas até 4 anos atrás, a minha última eleição, só o PSOL tinha gente tão jovem. Só o PSOL tem esse número de negros e negras. Só o PSOL tem gente pobre que veio de movimento de moradia popular, como nós temos. Só o PSOL tem essa alternativa de eleger mulheres trans, enfim, né? Fizemos os mandatos coletivos primeiro. O PSOL tem a sua identidade. Além de ser estética, ela é programática, e eu acho que a gente não quer abrir mão disso. Olha, deixa o pessoal pedindo aqui para explicar o que é a tal cláusula de barreira. Está aqui, ó. A cláusula de barreira, ela está subindo a barreira a cada eleição. Então, nesta eleição de 2026, para que um partido tenha representação no Congresso Nacional, ele precisa ter, no mínimo, 2,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 9 estados. Primeira condição. Segunda condição, tem que eleger ao menos 13 deputados federais, distribuídos também por 9 estados ou unidades da federação. Então, essa é a cláusula de barreira. E essa cláusula de barreira deve ser cumprida ou por um partido individualmente, ou, no caso, quem compõe federação, pela federação. Tá? Então, é isso que a Mônica está dizendo, que o PSOL, na federação com a rede, tem plenas condições de superar essa cláusula de barreira. Tem sim. E os quadros fenomênicos que se apresentam na dúvida estão localizados em um estado, né? Nós temos outros 8. Que a gente tem construção, que tem possibilidade. Eu acho que está todo mundo um tanto quanto tranquilo sobre isso. Mas, de novo, ainda que a condição fosse não superar a cláusula de barreira, para a gente o que se apresenta é a mesma história dos indígenas em relação ao Rio Tapajós. É morte ou morte. Ocupar, derrubar balsa, radicalizar pode significar morte dos guerreiros. Não lutar significa morte dos guerreiros. Para mim, como militante do PSOL, que estou aqui há 20 anos, que estou construindo, se houvesse a possibilidade de não superar a cláusula de barreira, isso vai implicar em acesso a fundo eleitoral, pode reduzir o partido e etc. e tal, mas para mim é um projeto de morte ou morte, porque ou é você ficar pequeno, ou é você se apequenar, se diluindo em outro projeto. Ou é você se diluir, ou é você se diluir. E eu acho que o que é mais caro para a gente agora é manter o nosso projeto de país, o projeto e o programa que a gente apresenta para o país, porque nós somos, antes de mais nada, militantes, mandatos são temporários, nós estamos aqui cumprindo uma tarefa, outros virão depois de nós. Há toda uma geração ainda por vir, se levantando no asfalto, e nós temos que manter aqui essa ferramenta de organização da classe trabalhadora, que é o Partido Socialismo e Liberdade, que não existe e nunca existiu só para o parlamento. A gente falava, a gente tinha até uma camisetinha
em 2014, que falava da rua, eu estou na rua e etc., porque esse é o movimento do PSOL nas ruas, nas redes e no parlamento. Então, manter essa ferramenta de organização da classe trabalhadora, esse partido, que é um partido que organiza a classe, é importante para nós, porque se fosse verdade, e eu não acho que é, né? De novo eu vou repetir, talvez a chantagem agora seja levar a nossa militância a acreditar que nós estejamos nesse ponto de se não federar, não ultrapassar a cláusula de barreira e virar nanico de novo. E eu não acho que é por aí. Mas se estivéssemos, ainda que estivéssemos nesse ponto, as duas propostas é de liquidação. Liquidação ou liquidação. O que a gente tem que fazer é continuar com o nosso programa. Perfeito. Aqui diz o seguinte, e aí vamos encerrando. Nossa, 11h16 agora, foi longe. Essa conversa boa. O Guilas, não conhecia a Mônica Seixas e já virei fã. Como faz para a gente ter mais 20 dela? Vem para o PSOL, vem ajudar a gente a manter a resistência desse partido que há 20 anos faz a diferença, se filia e ajuda a construir a partir aí do seu território, do seu asfalto. Tenho certeza que tem 20 Mônicas aí onde você mora. Tem, é verdade. Não, é isso, é a nossa... Aqui, sabe, Mônica, o Manhã Brasil, a gente tem feito um esforço grande de pegar essa esquerda marxista, essa esquerda radical que você integra, e abrir espaço para todo mundo, e em que pese... Claro que tem, todo mundo... Se tiver duas pessoas... Bom, marido e mulher tem diferença, imagina, então, entre os partidos políticos, né? Então, é sempre assim. Né? É da vida, democrático. Então, mas assim, eu tenho começado a vir aqui, o pessoal que eu tinha um preconceito, não gostava. Hoje estou achando que tem um campo de diálogo enorme, que é o pessoal do PSTU tem vindo aqui, o pessoal do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, do MRT, tem vindo aqui, o pessoal, o PCBR, né? Essa aqui não é propriamente a casa do PCBR, mas é quase isso, né? O Jones é do PCBR. Então a gente tem um espaço grande desse diálogo, dessa presença, a rede, né? A gente vai, semana que vem, Heloísa e Helena vai estar aqui com a gente, não é a rede toda, mas você tem, como no PSOL, né? Você tem uma fração de esquerda radical evidente na rede, agora com a Luiziane Lins reforçando a rede. Eu acho que tem muitos espaços possíveis para nós aqui, bem legal. Que bom, a gente agradece muito o espaço. Eu sei, vocês sabem que nesse momento de múltiplas crises, crise econômica, crise cultural, crise social, crise ambiental, o capitalismo se apresenta como única forma de organizar a crise que ele mesmo criou: mais negócio, mais empreendedorismo, mais exploração da natureza, mais produção, enquanto a gente caminha a passos largos para uma morte coletiva. Nós, radicais de esquerda, estamos tentando apresentar uma outra alternativa de vida, porque é um momento de esgotamento do regime. E a gente está tentando fazer isso enquanto luta contra a extrema-direita do mundo, a extrema-direita no Brasil, com muita responsabilidade. Então, a gente agradece muitíssimo o espaço. É duro, é um momento duríssimo, é um momento que a gente está falando de muitas mortes. Veja nos Estados Unidos a barbárie que é o ICE, veja todos os governos de extrema-direita para o mundo, veja que o Milei está fazendo com os direitos trabalhistas na Argentina, e que os governos brasileiros já estão fazendo no Brasil. Antes de mim, você estava falando com o Igor, e aí sobre a empresa de saneamento básico de Goiás, certo? Isso, exatamente. Saneago. Privatizar o sistema de água no Brasil, devido ao marco regulatório de saneamento básico do Bolsonaro, que o governo brasileiro ainda não revogou, está empurrando geral para a privatização. O resultado da privatização é você ficar sem o direito à água. Então, nós estamos numa batalha cruel, feroz, que tem ceifado vidas, e espaços como o seu são muito importantes para a gente conseguir fazer um diálogo com a sociedade. Eu agradeço muitíssimo. Estou te devendo muito.
Essa semana foi muito enrolada, mais uma vez, desculpa. Nada, foi ótimo. Não, imagina, veio na hora certa. Eu entendi. Não, maravilha. Você é nossa aqui, a nossa presença. O Guilas disse que não te conhecia e virou seu fã. Eu já conheci, sou seu fã faz tempo, de verdade. Estou esperando você para uma visita ao Piauí, assim que você puder, quero você aqui no Piauí. Vou escrever para a gente combinar, porque está em um canto de Vambora. país que eu não conheço. Venha. Mônica, ouvi-la me faz realmente ter fé no país, sabe? Obrigada. Tá aí a Sueli Cruz, minhas palavras também. Obrigado demais, querida. Um beijo. Vamos à luta, gente. Vamos à luta. Valeu.